Canal Dialogando Física, e na aula de hoje falaremos sobre calorimetria. Pega o seu material, se organiza, a aula já vai começar. Termologia é a parte da física que preocupa em mensurar, calcular a temperatura. Joseph Black foi o primeiro a conseguir diferenciar a temperatura do calor, ao dizer que a temperatura ela media o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a vibração, maior a energia cinética de movimentação da molécula, maior era a temperatura desse corpo. E dizer que um corpo tem temperatura não quer dizer que ele está produzindo calor. O calor de um corpo remete à transmissão de energia. A temperatura é uma grandeza física associada, como eu disse para vocês, ao estado de movimentação, agitação das partículas. Então, moléculas muito agitadas possuem temperaturas altas. Moléculas com pouca agitação têm temperatura baixa. O primeiro objeto utilizado para mensurar a temperatura foi um termoscópio, feito por Galileu Galilei em 1597. Temos o desenho aí no cantinho. Então, imagine que você esteja com febre naquela época, né? Como você fazia para medir a temperatura? Dentro daquele recipiente, nessa parte aqui que você pode visualizar, aqui embaixo, tinha um líquido, que no caso, a substância termométrica era a água. Então, eles colocavam água aqui dentro, e a pessoa, nessa bolinha aqui, como se fosse uma ferramenta aí da área da química, o bulbo, como se fosse um bulbo, a pessoa colocava a mão aqui e deixava segurando por algum tempo. Então, se a mão dela tivesse um pouquinho mais alta, a mão dela ia aquecer aquela vidraria e o ar dentro desse vidro aqui estaria aquecendo também. E o que acontece com o ar quando ele recebe calor? Ele se torna menos denso e ele sobe, fica retido nessa parte de cima e faz com que gere nessa haste aqui uma pressão, puxando o líquido da água para dentro dessa haste. E aí, nessa parte aqui de fora, tinha a marcação do nível da água. Então, quando o nível da água era puxado para dentro dessa haste, o nível da água descia, indicava que a pessoa estava com febre. E se aquele nível da água não mexesse, a pessoa estava com a temperatura normal, porque não tinha como a temperatura subir, só se a mão da pessoa estivesse muito fria para fazer o processo inverso. Então foi uma sacada muito grande de Galileu ao construir o primeiro termômetro da época, que era chamado de termoscópio. Todos os dispositivos usados para medir temperatura é chamado hoje de termômetro, e há vários tipos de termômetro. Nós temos o termômetro clínico, temos o termômetro de lâmina bimetálica, o termômetro a gás e o termômetro de rua. Vou passar bem rapidinho só para você visualizar. Então, o termômetro clínico, né, tem a finalidade de medir, mensurar a temperatura, sendo que ela indica valores aí de 35 a 42 graus Celsius, que é a escala que nós utilizamos aqui no Brasil. Temos o termômetro de lâmpadas bimetálicas, que é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como fornos, tâmaras frigoríficas. Em dilatação a gente consegue entender mais ou menos como é que isso funciona. Termômetro a gás, né, é utilizado para medir baixas temperaturas e é muito usado em laboratório de pesquisa. Então, a substância termométrica, nesse caso, é o gás. Então, tá vendo que substância termométrica é aquela substância que vai dilatar, que vai expandir ou vai contrair para medir, para mensurar essas temperaturas. Termômetro de rua é utilizado para registrar a temperatura do ar no local e consiste em um circuito elétrico no interior de um relógio digital que capta a temperatura do ambiente. Então, esses são os tipos de termômetro que nós temos hoje. Fala de temperatura, todo termômetro ele para de oscilar quando atinge o equilíbrio térmico. Exemplo, antigamente utilizava-se termômetro usando mercúrio, a substância termométrica era o mercúrio. Então, quando eu colocava o braço, um exemplo, da pessoa que estava com febre, o que acontecia com essa substância? Ela dilatava, variava de comprimento lá dentro da marcação do termômetro. E isso indicava a temperatura. Só que eu tinha que esperar essa oscilação parar para saber certinho qual era a temperatura da pessoa. Então eu conseguia medir apenas a temperatura quando ela atingia o equilíbrio térmico, que ela parava de variar, parava de dilatar ali. Então nós dizemos que o calor é transmitido de um corpo para o outro. Quando eu coloco um corpo com temperatura diferente próximo a outro corpo, um deles vai ceder energia e o outro vai receber. Mas em que momento que aquele fluxo de calor para ou vai ficar sempre? Não, ela tem que ter uma ordem. Então vai chegar um momento que esse fluxo para. Um para de doar e o outro para de receber.
quando é que isso acontece? Quando atinge o equilíbrio térmico, quando os corpos estão na mesma temperatura, ou seja, esse corpo doou calor para esse, um exemplo, e quando eles atingiram a mesma temperatura, eles param de ceder calor e param de receber, mantendo a temperatura igual.